Todo mundo tem esses impulsos elétricos à nossa disposição. Por quê? Porque os níveis de consciência são os impulsos elétricos mais finos que um ser humano tem. O futuro, gente, é igual a possibilidades. O que é o arrebatamento? Pessoas que não ligam aos seus níveis de consciência. Então, assim como Deus é um criador, o nosso espírito, a nossa parte espiritual, é um criador também. E a nossa mente e o nosso sentimento e a nossa ação é a criatura deste grande criador espiritual que tem origem no Criador do universo. Esta é a abertura para o meu curso Terapeutas, que eu acho importante um terapeuta ter uma ferramenta de autoconhecimento que ajude ele a conhecer o seu paciente. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos entender um pouquinho de como nós funcionamos. Tudo em nós é impulso elétrico. Quando começamos a ter muita dor de cabeça, ou ter desmaios, ou ter algumas ausências, o que os médicos fazem? Os médicos logo pedem um eletroencefalograma para ver como é que estão os nossos impulsos elétricos. Quando estamos tentando lembrar de algo, sabe? Ai, como é aquela música? Como é aquela música? Como é? Nós estamos chamando ali esse impulso elétrico. E na hora que lembramos, a gente sente, os momentos que a gente sente. Né? Então, eu estou trazendo um momento aqui onde a gente mais sente, porque ele está desligado. E a gente se esqueceu, aquele impulso elétrico não está atuando naquela hora. Na hora que a gente se lembra, o impulso elétrico voltou a funcionar. Então, nós somos impulsos elétricos. O que já está no nosso cotidiano, levantar, tomar café, que já está automatizado, na verdade, é um impulso elétrico mais, como eu vou dizer, mais usado, mais comum a todos, não é? Mais comuns ao inconsciente coletivo. Porém, existem impulsos elétricos que são mais individualizados. É desse impulso elétrico que a gente vai conversar agora. Dos impulsos elétricos que nós temos, que são mais individualizados. Que impulsos elétricos são esses, Alu, que você está falando? Quando a gente está projetando fazer alguma coisa, né? Eu estou projetando viajar. Então, impulso elétrico comum. Ver o carro, ver o pneu, arrumar a mala. Na hora que eu estou dirigindo, pensar no outro que está no trânsito, não fazer nada que prejudique, que crie ali uma confusão no trânsito, não sair cortando pela direita, por exemplo. Isso já é um impulso elétrico mais individualizado, né? Aquele que sai cortando pela direita, aquele que cria o caos quando ele passa, também está no impulso elétrico individualizado dele, que é diferente daquele impulso elétrico da pessoa que procura não criar, ao dirigir, caos no trânsito. Está entendendo o impulso elétrico pessoal? Porque o impulso elétrico individual entra uma série de coisas que somos, entre as nossas virtudes, nosso nível de consciência, nossa capacidade de pensar, nossa inteligência, nosso ego, não é? Entra uma série de coisas. Quando a gente vai comprar uma roupa, eu, por exemplo, não gosto de comprar roupa, mas quando eu vou, eu sempre procuro uma roupa que me deixe confortável. Não estou me incomodando se é bonita, se é cara, se as pessoas vão gostar. Se eu não vestir uma roupa confortável, eu não me sinto bem. Esse é meu impulso elétrico pessoal de quando eu vou comprar roupa. Tem pessoas que vão comprar roupa para ver o que é que os outros vão achar, como é que os outros vão dizer, se os outros vão achar ela bonita ou feia. Esse é um outro impulso elétrico, né? Então, impulso elétrico
pessoal. É isso que a gente vai estar conversando agora. Todo mundo já sabe o que é impulso elétrico, e aquilo que eu falei no começo já da aula, né, que é o que nos faz lembrar, é o que nos faz... Então, os níveis de consciência são impulso elétrico pessoais. Cada um tem uma luz, cada um escolhe um caminho, cada um escolhe uma treva, cada um escolhe uma sombra. O som interno para cada um é um. Tem pessoas que precisam ir no mais profundo silêncio para escutar seu som interno. Essa pessoa sou eu. Eu gosto de ficar sozinha, quieta, não é fazer uma prece e ficar ali escutando minha voz interna. Já tem pessoas que preferem ir a uma praia, tem pessoas que preferem conversar com um amigo, não é? Cada pessoa tem a sua forma de utilizar. Então é isso que eu estou falando, impulso elétrico pessoal. Então, quando você estiver abrindo o oráculo, você vai estar falando de impulsos elétricos que todos nós temos. Todo mundo tem esses impulsos elétricos à nossa disposição. Por quê? Porque os níveis de consciência são os impulsos elétricos mais finos que um ser humano tem. Não é? Fino de refinado, fino de sutil, fino de gentil. São os impulsos elétricos para iluminação. São impulsos elétricos para o conhecimento, impulsos elétricos para o crescimento espiritual, material, impulsos elétricos que a matéria cresce sem danos no espírito e vice-versa, que o espírito cresce sem danos para a matéria, não é? Ou seja, são impulsos elétricos que nos trazem equilíbrio de viver. E os seres oraculares nos informam como está o nosso impulso elétrico. A forma como estamos utilizando o nosso impulso elétrico, principalmente quando a gente vai ver qual impulso elétrico está na sombra, qual impulso elétrico está na luz. Então é importante a gente saber disso. Agora eu quero falar sobre a carta Criação. Deixa eu beber uma aguinha. É um nível de consciência zero. Por quê? Porque todas essas que estão aqui dentro. É esse nível de consciência que criou todas elas. Ou os selos oraculares seriam uma única carta, ou os selos oraculares seriam todas essas 33 cartas para falar para vocês sobre esta daqui. Todas estão aqui dentro. E agora vem muito mais. A função dos selos oraculares é fazer com que a gente retire mais coisa de dentro de nós mesmos que nós ainda não conhecemos. Um lado nosso que a gente não conhece. A criação é antes da criatura. Então, assim como Deus é um criador, o nosso espírito, a nossa parte espiritual, é um criador também. E a nossa mente e o nosso sentimento e a nossa ação é a criatura deste grande criador espiritual que tem origem no criador do universo. Ok? Fizemos o link aí? Então, toda vez que a gente está consultando também os seres oraculares, ele vai estar despertando, lembrando a nós a existência desses impulsos elétricos, né? Porque a consciência é o impulso elétrico. E o nível de consciência é o impulso elétrico. Quando o impulso elétrico caos se manifesta, está dizendo a gente, está tudo um caos aqui, minha cabeça não está conseguindo pensar, não estou conseguindo sentir, está tudo aqui, está aqui confusão, não é? É quando algo acontece na nossa vida que impulsiona o caos. Vou pegar outro aqui, a lucidez. O impulso elétrico da lucidez, todos são impulsos elétricos. O impulso elétrico da lucidez, opa, né? Se eu estou no caos, espera aí, deixa eu me acalmar. Já chegou a lucidez. Se a gente estiver ali no impulso elétrico do caos e pensar assim, não, deixa eu me acalmar,
deixa eu respirar. Já não é o caos que está impulsionando, já é a chegada da lucidez. Então, assim funciona os impulsos elétricos dentro de nós quando tomamos conhecimento da existência deles. Por isso que é importante esse trabalho com seres oraculares, porque também levamos o conhecimento para as pessoas, tá? Que elas têm 33 impulsos elétricos. E quanto mais esses impulsos elétricos estão despertos, estão acordados, está sendo falado. Por que eu estou fazendo o oráculo do mês? Né? É uma forma também de estar divulgando, de estar chamando a atenção das pessoas para a existência desses impulsos elétricos. Você, antes desse curso, já tinha pensado que você tem 33 impulsos elétricos? Se sim, ótimo. Se não, ótimo também. Todas as duas respostas são boas, não é? Eu vivo falando dos meus selos oraculares, do meu curso, mas acho que está na hora de explicar um pouco mais. Então, vem aí. Vou dar uma explicação para vocês. O que é esse curso? Então, vamos entender. Aí tem a carta bloqueio. Vamos entender o que é a carta bloqueio? É quando um impulso elétrico está bloqueado. Já viram lá a carta luz, por exemplo, e a outra carta veio aqui, bloqueio. Esse impulso elétrico está bloqueado. Se é a primeira carta que a pessoa abre, ela está passando por um bloqueio muito grande. Por quê? Porque um ou mais impulsos elétricos não estão atuando. Não estão atuando. Se ela abre a carta da criação, está falando o quê? Olha, tem coisas em você que você não conhece e que você precisa conhecer, na gente mesmo. Pode ser uma coisa ruim, pode ser uma doença que está nascendo ali que a gente não conheceu ainda. Pode ser um talento que nós temos que nós não conhecemos. Ainda não. Por que é que se propõe um trabalho de autoconhecimento? Para a gente tirar desse espaço humano chamado criação mais informações sobre nós mesmos, não é? E esse trabalho tem essa função de ajudar as pessoas a verem o que está bloqueado, ajudar as pessoas a verem o que estão nelas, que elas ainda não estão conseguindo enxergar. Então é isso, tem muito de quanta coisa em nós está criada, gente. As pessoas não têm noção. Os chakras, por exemplo. Não é? Quando a gente começa a utilizar os nossos chakras, quanta coisa a gente descobre. Uma pessoa que se fecha para o mundo, ela se bloqueia. A gente já deve ter... Nos outros é muito mais fácil ver, né? Aquela pessoa está no bloqueio, ela não quer enxergar, ela está no bloqueio, ela se bloqueou, ela não tem interesse por aquele tema na vida dela, ela bloqueou. Quantas pessoas estão por aí que bloqueiam o seu espírito, que bloqueiam o seu perispírito? Muitas bloqueiam a bondade por acreditar que essa é a forma de ficar rico, de ganhar mais dinheiro, né? E a criação, ou seja, tudo que nós somos, a nossa ancestralidade fica bloqueada. Então, a função do trabalho com seres oraculares é despertar os 33 impulsos elétricos da nossa consciência para nós descobrirmos cada vez mais sobre nós mesmos. O que é que eu ainda não sei de mim? Eu vejo as pessoas, qual é a minha missão de vida? E fica perguntando a um, perguntando outro. A mim já me perguntaram muito. Alô, qual é a minha missão de vida? Eu respondo, trabalhe os seus 33 impulsos elétricos que estão aqui nessa mesa, que essa missão de vida vai vir assim. Todas as respostas virão. Por quê? Porque você está exercitando os seus impulsos elétricos. Esse é o grande trabalho realizado pelos seres oraculares. Não é? Então, vamos estar entendida essa parte. Entendeu, pessoal?
porque criação e bloqueio, quando sair essa carta criação, vai estar falando de alguma coisa que essa pessoa ainda não sabe. Vai depender naturalmente das outras cartas que vierem juntas, não é? Vem a criação e o caos, por exemplo. A gente já viu a liturgia, né? Já entendeu um pouco mais. E bloqueio. Por que a gente vai estar falando sobre isso? Porque a gente vai aprender um pouco agora realmente sobre o que é impulso elétrico. Esse desenho que eu venho fazendo para vocês aí é a nossa ação cerebral. Então, por exemplo, quando está o caos aqui dentro, né, ele se espalha e, a depender do ser humano, esse caos pode bloquear todos os outros níveis. É a pessoa que está ali num desespero ou está num caos e faz uma coisa que prejudica a sua própria saúde, por exemplo. O impulso elétrico do caos leva ela a se jogar em cima de um carro. O impulso elétrico faz ela pegar uma coisa, jogar na cara de uma pessoa e matar. Ou jogar o carro em cima de alguém, sabe? Impulso elétrico do caos. Esse impulso elétrico precisa estar muito cuidado, porque ele é perigoso, todos os seres humanos têm. Todos nós temos. Então, está entendendo? E eu estava mostrando o bloqueio, né? O caos. Impulso elétrico do caos, que eu estava mostrando a outra carta aqui. Então, vamos entender, né? Então, impulso elétrico é isso. O caos, por exemplo, se ele surgiu, é preciso que imediatamente outro impulso elétrico que esteja perto aqui, ó, sinalize, não é? Dentro da própria sequência do caos, nós temos tempo, temos conhecimento, e eu não desenhei tanto, né? Temos conhecimento. Vamos botar aqui, tempo e conhecimento. É preciso, ó, que a pessoa perceba a tempo, tome conhecimento que ela está no caos aqui, para ela poder parar. Se esse circuito funciona, se o caos não bloqueia nem o tempo ali, se ele bloqueia o tempo, já não dá mais tempo. Se ele não para o tempo ali, já era. Se ele para o tempo, a pessoa toma conhecimento. Ai, estou nervosa, não estou bem, estou com minha consciência alterada. Entendeu? Aí você vê que logo na sequência vem dignidade para a pessoa poder retroagir. Tá? Eu não estou falando muito do oráculo hoje, de como jogar ou não jogar. Estou falando dos impulsos elétricos para vocês poderem entender a minha próxima aula. Então, são 33 impulsos elétricos. Manter esses 33 impulsos elétricos acionados o tempo todo, aí é preciso alinhamento energético. Quem está fazendo iniciação comigo, que já foi fazendo iniciações presenciais, relatam muito isso. A lua eu estou mais lúcida, eu estou mais atuante, eu estou prestando mais atenção ao que eu estou fazendo, coisas que eu fazia, eu parei de fazer, ou seja, não é? No processo iniciático, a gente desperta para mais impulsos elétricos. Por quê? Porque está fazendo ali alinhamentos, ou seja, desbloqueando. No processo energético, a gente desbloqueia. Essa é a principal função da iniciação, desbloquear impulsos elétricos e colocá-los em atividade. Né? Então, quem está na iniciação sabe mais do que eu estou falando. Então, tudo isso aqui são impulsos elétricos. É por isso que os impulsos elétricos são os oráculos mais assertivos. Por quê? Porque vai estar falando aqui, ó, através das cartas, através dos símbolos, o que a gente realmente tem aqui dentro. Essa coisa de prever o futuro, daqui a um ano você vai ser atropelado, tal presidente, me disseram que um presidente vai morrer esse ano, me disseram que um avião vai cair, agora o avião cai. E com os presidentes velhos, tudo que tem por aí no mundo, é claro que, né? Bom, enfim, acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer, mas isso não é prever o futuro. Por quê? Porque o futuro, de fato, não existe.
Ah, Lu, o futuro não existe? Não. Sabe por quê? Não existe coletivamente, né? Deixa eu explicar melhor. Para mim, o futuro não existe. Mas, vamos lá, vamos, já que eu mexi, vamos explicar. Você está aqui no caos. Você está aqui e chegou uma informação do futuro que lhe colocou no caos. Você tem um livre-arbítrio de acionar o tempo e o conhecimento que você está no caos. Então, digamos que está previsto que você vai entrar num momento de caos e, sei lá, vai matar alguém. Se você entra aqui você já muda esse futuro. Entendeu? Para existir, digamos, um futuro, você não tem que mudar nada na sua vida. Porque quando o oráculo vai ler, ele vai ler o momento presente. Agora, é óbvio que se você não mudar nada, o oráculo fala assim, olha, a sua consciência caos está aparecendo muito no nosso trabalho. Como é que está isso? E você não der nenhuma importância, não parar para pensar, né? Mas se você para pensar, você pode mudar uma série de coisas no seu futuro. Quantas pessoas me dizem assim, Lu, hoje eu vejo com a iniciação, se eu tivesse me iniciado antes, eu tinha feito muita coisa diferente e já estou fazendo coisas diferentes. Então a gente pode mudar o futuro a qualquer momento. Vai depender do quê? Dos nossos níveis de consciência. Né? Agora, se eu leio um oráculo para você, para ver o seu futuro, quando eu leio, eu vejo assim, olha, está aqui, isso aqui no seu caminho, você pode mudar. Então, não existe exatamente destino, existe destinação. Agora, se uma pessoa vai na gaveta, pega uma faca, o que é que o futuro... Olha para uma pessoa, está morrendo de ódio, o que é que o futuro vai escrever? Você pode matar. Mas você também pode não. Entender o que é o futuro? São possibilidades. O futuro, gente, é igual a possibilidades. O que é o arrebatamento? Pessoas que não ligam aos seus níveis de consciência. Então, quem tem os níveis de consciência desligado, bloqueado, vai atuar o tempo todo em arrebatamento, sem pensar, aí torna-se realmente uma pessoa perigosa, porque ela atua segundo um arrebatamento. Excessos de ação em arrebatamento, até a psiquiatria diz que essa pessoa não está bem. Né? Porque age sem pensar, age só no impulso, o impulso não impede, né? Não tem a força de impedir dela pensar melhor, um remédio para diminuir esses impulsos. É assim que a psiquiatria trabalha. Né? Então, hoje eu quis fazer um encontro para a gente conversar sobre impulso elétrico, que vai impulsionando, entendeu? Então, eu sugiro a vocês um exercício muito legal, tá? Que é assim, pegar as cartas, 1, 2, 3, impulso elétrico do caos. Qual é a primeira coisa que ele movimenta? O tempo, o conhecimento, a dignidade. E pensar um pouco nesse trabalho desses impulsos elétricos. Pensar, lembrar em sua vida, momento em que você entrou num caos, mas que você conseguiu respirar, dar um tempo, conseguiu utilizar o conhecimento que estava no caos e se lembrou de sua dignidade e disse assim, não, eu não vou fazer isso. Esse caos, estou com vontade de morder a orelha daquela pessoa, mas não vou fazer. É um exercício bacana, não é? Para você poder entender impulso elétrico. Deixa eu botar em ordem aqui. Depois pegar o som. Som, virtude, justiça e autoconhecimento. Momento em que sua voz interna
lhe chamou aqui, ó, buscou uma virtude também, sua. A voz interna chamou. Buscou uma virtude, ó, que lhe trouxe seu código de justiça e autoconhecimento. Acho que é legal a gente fazer esse exercício, né? Procurar se lembrar, com todas as cartas aqui, né? O momento em que alguém lhe deu uma luz, lhe deu um conselho, ou um livro que você leu que lhe deu um conhecimento, que lhe deu uma luz, luz é conhecimento. Alguém disse alguma coisa que lhe despertou uma luz, ó, luz. Você tornou esse momento assíduo. Você trouxe esse conhecimento luminoso para a assiduidade. Qual foi a ação disso em cima do amor? Você manteve na constância, não é? Entendeu já o exercício? Vou falar mais um. Ensaio de vida. Lembra o momento que você estava fazendo um projeto em que você pensou se aquilo seria bom para todo mundo, ou se aquele projeto seu podia fazer mal a alguém, não é? Compreensão e consciência. Todos os projetos que a gente começa a fazer, que a gente faz, isso não é uma coisa legal. Por exemplo, vou vender cigarro. Pô, isso não é uma coisa legal. Isso amplia a nossa compreensão, naturalmente a nossa consciência. Eu estou propondo esse exercício, primeiro, para dinamizar cada vez mais em vocês aí esses níveis de consciência, tá? E também para vocês começarem a entender o que é impulso elétrico. Essa vivência é super importante. Você com você. Tá bom, pessoal? Por hoje tá bom. Beijo, até a próxima aula.